Fala aí, meu aluno, fala, minha aluna, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula falaremos sobre estimativa intervalar, especificamente intervalo de confiança para proporção, para proporções. A teoria, os aspectos teóricos são os mesmos que nós já tínhamos na aula ou no assunto intervalo de confiança para a média. O subsídio teórico é basicamente o mesmo. Todo caso, eu vou repassar com você, porque um ou outro detalhe muda e eu quero combinar isso contigo, fechou? Coloquei aí na sua tela e nós começamos então intervalo de confiança para a proporção. E nós temos então, isso aqui, ó. A ideia é basicamente a mesma. Nós temos uma população e eu quero calcular qual é a proporção de indivíduos que possuem uma certa característica. Lembre que proporção é percentual. Eu tenho uma população dividida em duas partes. Uma parte possui uma característica, a outra parte não possui a característica. O exemplo que eu tenho usado é isso aqui. Pega o Brasil. Quero calcular o percentual de pessoas que é a favor da pena de morte, ok? Aí eu calculo. No Brasil, hoje, dado oficial, por volta de 60% das pessoas é a favor da pena de morte. Estatisticamente, vamos dizer, a proporção de pessoas que são a favor da pena de morte é 60%. O percentual é 60%. Nós diremos a proporção é 60%. Os outros 40% são contra. Qual é a característica? Apoiar a pena de morte. Quem não tem a característica não apoia a pena de morte. Só que para chegar nesse valor, foi feita uma pesquisa. E as pessoas não entrevistaram o Brasil inteiro, evidentemente. Elas entrevistaram uma amostra. Então, qual é o objetivo? Existe uma população, eu quero estimar o percentual P das pessoas que possuem uma característica. Eu pego uma amostra e eu faço o cálculo na amostra. Quando eu faço o cálculo na amostra, sai o percentual P, só que amostral. Eu vou criar um intervalo a partir desse percentual P. Só que esse intervalo que eu vou criar, ele vai ter uma margem de erro para mais e uma margem de erro para menos, evidentemente. Você, então, agora vai colocar o seguinte lá. Suponha que nós tenhamos uma população. E eu quero estimar qual é o percentual P de pessoas que possui uma certa característica. Eu, então, pego uma primeira amostra, ela dá um percentual dela, o percentual da primeira amostra. Eu pego uma outra amostra, vai ter o percentual dela. Porque, claro, né? Se aqui, por exemplo, fosse 60%, as amostras não vão dar 60%. Uma vai dar 59%, a outra 58%, a outra 61%. Vão ser próximas de 60%, não vai ser 60% cravado. Então eu peguei a primeira amostra, e a primeira amostra deu um percentual P1. A segunda amostra deu um percentual P2. Aí eu pego outra, e assim por diante. Cada amostra vai ter um percentual diferente. Quando você pega esses valores e você junta eles, P1, P2, P3, percentual da primeira amostra, percentual da segunda e assim por diante, nós temos algumas conclusões. Primeira conclusão que nós temos: o comportamento dessas informações, o comportamento desses percentuais é aproximadamente normal. Pelo amor de Deus aqui, hein? Aproximadamente normal. Por que aproximadamente normal? Porque nesse caso, nós já sabemos que a população, ela não tem comportamento normal. É uma pesquisa de Bernoulli, é uma pesquisa binomial. Então a população, ela tem comportamento que não é normal, é um comportamento binomial. E nesse caso, quando você faz as proporções, o comportamento delas não é normal exatamente, é aproximadamente normal. Não tem problema, vai ser a mesma coisa, os cálculos vão ser os mesmos, só se a questão vier teórica, aí você responde, olha, num cálculo, numa amostragem de proporção,
as proporções, quando você junta elas, os percentuais de todas as amostras possíveis, quando você junta elas, não é exatamente normal, é aproximadamente normal. Ela tem comportamento aproximadamente normal. E aí eu tenho que frisar isso aqui, porque o autor pode querer nos cobrar isso teoricamente, e aí, claro, é sempre muito complicado nós errarmos questões por não saber detalhes, né? Eu não permito que você faça isso, eu não me permito correr esse risco. Beleza. Na sequência, você vai lembrar o seguinte: qual é o valor da esperança? Qual é o valor que nós temos aqui da esperança entre essas proporções? Qual é a esperança da proporção amostral? Se você fizer a média entre todos esses percentuais aqui, sabe o que vai acontecer? Você chega exatamente no percentual P. Quando você faz a média entre todos os percentuais de todas as amostras, você chega exatamente no percentual da população. Caramba, Johnny! Então, pensaria alguém, né? Então faz o seguinte, eu vou montar todas as amostras, vou calcular o percentual de todas elas e vou fazer a média e eu vou descobrir qual é o percentual da população. Cara, dá mais trabalho. Fazer isso daria mais trabalho do que entrevistar todo mundo. Então, é uma informação importante, mas que nós usamos de outra maneira, porque desse jeito aí não seria bom, não. Aí o que é que vou... Outra informação importante. E o desvio padrão? Porque existe um desvio padrão aqui, claro. Qual é o desvio padrão? O chamado erro padrão. O erro padrão da proporção, não da média, porque aqui não é média, né? Aqui é o erro padrão da proporção. Beleza. E qual é o erro padrão da proporção? Agora você vai lembrar comigo o seguinte. O erro padrão da proporção amostral é calculado por raiz quadrada. Você pega o percentual P, multiplica pelo percentual Q e você divide pelo número de elementos dessa amostra. Lembrando que o percentual P é uma estimativa ou o percentual P que você tem uma informação prévia. Caso você não tenha nenhuma informação prévia da população, você não tenha nenhuma ideia do que acontece, você usa 50%, 50%. Se você tiver uma informação prévia, olha, eu tenho uma ideia, eu imagino que o percentual P que possui a característica é por volta de 60%. Aí o P é 60%, a letra Q é o que sobra. E a letra N é o número de elementos da amostra. Esse é o desvio padrão da proporção amostral. E aí você sabe também que a partir disso você cria o seu intervalo. Por quê? Você tem um comportamento normal, você já sabe que o comportamento é aproximadamente normal. Você então sabe muito bem que você pode pegar a proporção que você tem ali na sua população e usando o desvio padrão, se você usar um desvio padrão, 68%, se usar dois desvios padrão, 95% e assim por diante. Essas informações aqui você já conhece, essas duas informações você já conhecia e essa aqui também você já conhecia sem dúvida alguma, certo? E aqui qual é a informação que eu tenho para você, né? Se você soubesse, vamos imaginar aqui o seguinte, se você soubesse o percentual P, que é o percentual populacional de pessoas ou elementos que possuem aquela característica, se você pegar e somar o erro padrão e você subtrair o valor do erro padrão, você vai encontrar um percentual de 68%. O que significa isso? Aproximadamente, né? O que significa isso? Que quando você pega uma amostra, olha que informação importante que estou te dando aqui. Quando você pega uma amostra, nesses casos de pesquisas percentuais, em que nós só temos duas possibilidades, ou possui ou não possui a característica, pesquisas binomiais, com dupla, apenas duas opções, quando você pega uma amostra,
você possui 68% de probabilidade de que ela esteja a, no máximo, um erro padrão para mais ou um erro padrão para menos. Também funciona. E isso decorre do fato de que, apesar da pesquisa ser binomial, quando você pega as amostras, elas têm comportamento aproximadamente normal. Ou seja, aqueles percentuais, eles vão ter comportamento normal. Então eu consigo fazer essa mesma análise que você está vendo. Aí eu continuo contigo. Está lá, né? Percentual 1, percentual 2 e assim por diante. Se você escolher um desses percentuais aqui, aleatoriamente, no sorteio, a probabilidade de eles estarem a uma distância de, no máximo, um erro padrão é de 68%. Beleza. E aí, nós, então, faremos para você agora o seguinte. Deixa eu ver aqui, exemplo. E aí nós teremos lá, eu vou ensinar você na prática agora como que você lida com isso. Uma amostra aleatória de tamanho 400 revelou que 64% dos torcedores brasileiros acham que conquistaremos o hexacampeonato mundial. Quero que você construa, a partir dessas informações, o intervalo de confiança. E aí eu colocarei aqui para você confiança de 95%. Confiança de 95%. Muito bem. E aí você perceberá o seguinte, ó. Você começa calculando o valor do erro padrão. Como que você calcula erro padrão nas questões que falam de proporção? Aí vamos tranquilos agora, ó. Valor do erro padrão. Nas pesquisas de percentual, nas pesquisas binomiais, nas pesquisas de proporção, o valor do erro padrão é calculado assim, ó. Você pega para nós o percentual P, você multiplica pelo percentual Q e você divide pelo número de elementos da amostra. Veja o seguinte, se ele não te desse esse percentual, você colocaria 50-50. Como ele disse que a amostra apontou que 64% dos torcedores acreditam que nós conquistaremos, você vai lidar assim, ó. O percentual de torcedores que acredita é 64%. Obviamente, o resto, o percentual que não acredita é 36%. É o que sobra para completar 100%. São esses dois valores que você usa na letra P e na letra Q. São os valores que ele passou na amostra para você. Claro que se ele não desse o percentual, você usaria 50% para cada um. O somatório da letra P com a letra Q dá 100%. Você então vem aqui e coloca assim. O valor do erro padrão vai ser igual. No lugar da letra P, você coloca 0,64. No lugar da letra Q, você coloca 0,36. Porque 64%, 0,64, 36%, 0,36. E na parte de baixo, número de elementos da amostra. Eu falei para você que são 400. Logo, 400 elementos amostrados. Agora, calcularemos o valor que isso aqui dá. Nesse caso aqui, e é importante que eu diga isso, nesse caso, os três números que estão dentro da raiz possuem raiz exata. Porque nós temos duas operações importantes. Nós temos a operação de multiplicação e nós temos a operação de divisão. Em ambas as operações, você pode calcular as raízes separadamente. São três números dentro da raiz. Se todos eles, repito, se todos eles possuírem raiz exata, você pode tranquilamente calcular a raiz separadamente. Então você vem aqui e calcula. Raiz de 0,64, 0,8. Raiz de 0,36, 0,6. Raiz de 400,
20. Você só fará isso se você perceber que todos os três números possuem raiz exata. Se você perceber que qualquer um deles não tem raiz exata, você não poderá fazer isso e o processo será outro. Eu ensinarei você que o processo será outro processo. O valor do erro padrão vai ser igual. 0,8 vezes 0,6 é 0,48. 0,48 dividido por 20 fica 0,024. Se você quiser, 0,024 é a mesma coisa que 2,5%. Você calculou o valor do erro padrão. Esse é o primeiro passo quando você quer construir qualquer intervalo de confiança, seja para a média, seja para a proporção, que é o nosso caso aqui. Agora, você então vai fazer o seguinte para nós. Eu vou construir o intervalo de confiança e eu farei o seguinte, eu farei mais do que um intervalo de confiança. Farei para você 2 intervalos de confiança. Vou até apagar isso aqui, ó. Apaguei. Eu vou te explicar que a confiança, ela depende de um fator. 2, margem de erro. Essa margem de erro, a fórmula dela é basicamente a mesma que você aprendeu, ó. Margem de erro. Como que calcula a margem de erro? Você já sabe. A margem de erro se calcula assim, ó. Você pega o valor da letra Z e você multiplica pelo valor do erro padrão. Simplesmente isso. Professor, mas é a mesma fórmula que eu usava lá no intervalo de confiança para a média? A mesma fórmula. Por quê? As médias das amostras possuem comportamento normal ou aproximadamente normal. Os percentuais nas pesquisas de proporção também têm comportamento aproximadamente normal. Então, a fórmula que calcula a margem de erro é a mesma fórmula. O que muda é como calcular o erro padrão. O que muda é o cálculo do desvio padrão. Agora você veja só, quer ver? Se você vier aqui e colocar na letra Z 1, o que vai acontecer? Ó, o valor do erro, da margem de erro, será. Se você colocar 1 no lugar da letra Z, significa dizer que você está pegando um desvio padrão para mais, porque erro padrão é desvio padrão. Um desvio padrão para mais e um desvio padrão para menos. Você calculou que o erro padrão é 2,4. Significa dizer que a margem de erro seria igual a 2,4. Agora interprete isso comigo. Significa dizer na prática o seguinte. Faz uma linha, bem tranquilo, faz uma linhazinha. Qual foi o percentual que a amostra deu para nós? 64%. Coloque lá. 64%. Beleza. Agora veja só o que você fez. Você pegou o 2,4 e você multiplicou por 1. O que significa isso? Que você vai adicionar 2,4 uma vez e você vai subtrair 2,4 uma vez. Agora você faz a continha que é simples. 64 mais 2,4, 66,4%. 64 menos 2,4 dá 61,6%. Muito bem. Quando você usa um desvio padrão para a direita e um desvio padrão para a esquerda, quantos por cento a distribuição normal diz que você consegue? 68% aproximadamente. Significa dizer que esse intervalo é um intervalo de aproximadamente 68% de confiança. Eu tenho uma probabilidade de 68% de que a proporção correta, a proporção populacional, é um número de 61,6% até 66,4%.
Quando você pega o erro padrão e você coloca uma vez para mais e uma vez para menos, infelizmente, a tua confiança é de apenas 68%. Agora, e se eu fizesse duas vezes, né? E vai ser igual Z vezes erro padrão. Professora, e se eu colocar o Z igual a 2? O que acontece se eu coloco letra Z igual a 2? Vejamos o que significa a letra Z igual a 2. O erro padrão é 2,4%. Portanto, claro, multiplicando aqui, vai dar 4,8%. Agora, interprete, aprenda a interpretar isso aqui e não esqueça nunca mais. Constrói uma linha, constrói um segmento, aí bem no meio você coloca 64%. Muito bem. Foi o valor amostrado. Agora veja, o que significa, o que é que você fez aqui, cara? Você pegou o valor do erro padrão, que é 2,4, e você multiplicou por 2. O que significa dizer que você vai colocar ele duas vezes. Você vai somar ele duas vezes e você vai subtraí-lo duas vezes. Quando você faz isso, o desvio padrão duas vezes para a direita e duas vezes para a esquerda, você consegue quantos por cento usando a distribuição normal? 95% aproximadamente. Só que para não ter que fazer isso toda vez, você já coloca direto, ó, multiplicou por 2, 4,8. Aí nós vamos dizer assim, a margem de erro, ela é de 4,8%. Mas na prática é o 2,4 duas vezes. Aqui é a mesma coisa. A margem de erro é de menos 4,8, que na verdade significa você colocar o 2,4 duas vezes. Usando a distribuição normal, você aprendeu que quando você usa o desvio padrão duas vezes, o percentual que você consegue, deixa eu só arrumar bonitinho os valores, vou apagar ali. Espera lá, deixa eu arrumar isso aqui. 64 mais 4,8, 68,8%. 64 menos 4,8, 59,2%. Quando você faz esse processo, quando você usa a margem de erro duas vezes, quando você usa o desvio padrão duas vezes, o percentual aproximado que você consegue é um percentual aproximado de 95%. Esse intervalo é um intervalo com probabilidade de 95%. Eu tenho confiança de 95%. Com 95% de confiança, a proporção populacional, o verdadeiro valor da proporção na população é algum número variando de 59,2% até 68,8%. Quando você for resolver questões, o autor, ele pode, e acontece bastante, já te dar o valor da letra Z. Ó, use esse valor da letra Z. E aí ele pede o intervalo de confiança. Mas normalmente ele vai te dar o percentual. Ó, eu quero um intervalo com 68% de confiança. Aí você vai lembrar o seguinte, ora, se ele quer que eu tenha 68%, na letra Z tem que colocar o número 1. Se ele pedir 95%, o valor aproximado é 2, mas aí você já sabe, o autor é exigente. E descobriu-se mais tarde, e aí é uma questão evolutiva mesmo, que para 95%, o valor mais preciso, mais corretinho, não é 2, é 1,96, que é praticamente 2, né, cara? Mas o autor prefere que você coloque 1,96. Na hora de ele montar a alternativa, ele monta ela usando 1,96. Ah, paciência, fazer o quê? Se forem outros valores, Johnny, e se ele quiser 91%, pode acontecer? Cara, não pode, vai. Na prática não acontece. Mas para outros percentuais,
Ou ele vai te dar uma tabela de onde você pega o valor da letra Z, ou ele te dá o valor da letra Z pronto. Então fique tranquilo, cara. E aí, claro, é importante que você conheça distribuição normal, né? Sem entender distribuição normal, eu acho que você já viu há dificuldades aqui, tá certo? Então, para esse caso, você diria o seguinte: o intervalo com 95% de confiança é de 59,2% até 68,8%. E aí você pode escrever isso aqui de maneiras diferentes, né? Você pode colocar ele como sendo... Vou dar 2 exemplos aqui para você. Esse mesmo intervalo aqui, ó, você pode escrever ele, por exemplo, assim: intervalo fechado, começando no 58,2, ponto e vírgula, terminando no 68,8. Fechou o colchete fechado. Ele poderia ser escrito assim ainda, ó: 64%, que é o valor da amostra, mais ou menos 4,8%, que é o valor que nós temos da margem de erro que você calculou. Então ele pode aparecer, você monta ele dessa maneira, mas ele aparece nas alternativas desse jeito aqui. Ou na maneira mais ou menos em que ele deixa explícita a margem de erro, ou na maneira usando o percentual. Para organizar isso aqui bem bonitinho, eu farei o seguinte para você, porque agora eu acho que eu já me fiz entender, e aí eu fico tranquilo. E para que eu tenha aqui uma organização boa, e você entenda todos os detalhes que eu preciso que você entenda, vamos deixar só o primeiro, e aí eu vou ensinar você como que você escreve a parada, como que você vai resumir isso aqui, ó. Resumindo, esse intervalo aqui, você escreveria de 2 maneiras. Primeira possibilidade, você escreveria ele usando colchete, e aí ficaria 61,6%, ponto e vírgula, 66,4%, fechou o colchete. Número 2, segunda possibilidade. O valor da amostra foi 64%, mais ou menos, a margem de erro aqui foi 2,4%. Aí você coloca 2,4%. São as 2 possibilidades de resposta que você tem. Nesse caso, você vai falar assim: o intervalo de 68% de confiança. E aí tem aqui as 2 hipóteses de resposta. Vejamos aqui mais um exemplo com uma pequena diferença muito importante que eu preciso fazê-lo compreender também, tá joia? Uma amostra aleatória de tamanho 64 revelou que 80% dos brasileiros é a favor da pena de morte. E aí eu vou construir aqui intervalo de confiança para você. Agora sim, eu vou fixar a confiança em 95%. Vou fixar aqui, eu quero uma confiança de 95%. Aqui fixa a nossa confiança. E aí, nós então começamos lá. O autor disse para nós que o número de elementos da amostra é 64. Ele disse também que o percentual P é 80%. Tá lá, 80%. E aí, claro, a letra Q de quadrado é o que sobra, é o restante, sobra 20%. Está aqui o nosso 20%. Muito bem. O valor da letra Z, e aí você analisa lá, bem, ele quer uma confiança, uma probabilidade de 95%. Então eu vou ter que usar a letra Z 1,96. Prof, o que acontece se eu colocar 2? Se você colocar 2, a conta fica redonda, para começar a conversar, e você chega próximo da resposta. Bem próximo, bem aproximado. Ao pé da letra, se você colocar 2, você não perde a questão, porque você acaba chegando na alternativa por proximidade. Mas o valor para dar exatamente a alternativa vai ser 1,96, que é uma chatice, uma frescura do autor, paciência. E aí, nós então começamos. O erro padrão é o primeiro ponto. Vai calcular aqui o erro padrão, que é o desvio padrão desse processo.
erro padrão. Quando nós falamos em erro padrão, nós estamos falando do seguinte, cara, erro padrão. Aqui tem que estar preparado, e aí por isso eu trouxe 3 exemplos. O primeiro foi o mais fácil. O segundo é esse aqui, ó, erro padrão. A fórmula você já conhece, a formulazinha vai dizer o seguinte, raiz quadrada, valor da letra P vezes valor da letra Q, divide pelo número de elementos, extrai a raiz quadrada, certo? Tá bom, beleza, Johnny, tranquilo. Agora você perceberá que não vai dar para você extrair a raiz quadrada de cara, porque vai acontecer o seguinte, ó, o valor da letra P é 80%, 0,8. O valor da letra Q é 20%, 0,2. O valor do número de elementos da amostra, 64. Aí você percebe assim, cara, espera um pouquinho, 64 tem raiz exata, beleza. Mas 0,8 não tem. Até porque você tem que pensar o seguinte, ó, 0,81 tem raiz exata, que vale 0,9. 0,8 não tem raiz exata, tampouco 0,2. Quando você percebe que pelo menos um dos 3 não tem raiz exata, esqueça, velho. Você não pode tirar a raiz agora. Você primeiro vai multiplicar os 2 números de cima. O valor do erro padrão vai ser igual. Raiz quadrada, 0,8 vezes 0,2, 0,16. Dividido por 64. Esse é o caso número 2. No exemplo anterior, foi o caso 1, em que todos os 3 números dentro da raiz possuíam raiz exata. Aí você calcula separado. Esse é o caso 2. A priori, alguns elementos, pelo menos um daqueles números dentro da raiz, não tem raiz exata. Aí você multiplica os 2 de cima. Quando você multiplicou os 2 de cima, aí ficou bom. Por quê? Porque 0,16 tem raiz exata. Aí você tira a raiz nesse momento. Você multiplicou e ajeitou o nosso processo. 0,16, a raiz é 0,4. 64, a raiz é 8. Quando você divide 4 por 8, fica 0. O que vai dar isso aqui? 0,05. Essa é a nossa resposta. Eu tenho lá 0,4 dividido por 8. Coloca 0 aqui e aí tira a nossa vírgulazinha. O 80 não cabe no 4, coloca 0, coloca vírgula, coloca lá, coloca outro 0, 5 vezes 0,05 é o resultado correto. Esse é o valor do erro padrão. Lembre que 0,05 é a mesma coisa que 5%. Então, o nosso erro padrão aqui, logo de cara, é 5%. Agora, vamos calcular a nossa margem. A margem, cara, você vai... Olha como é simplesinho, quer ver? Olha como você pode fazer isso aqui bem de cabeça. O erro padrão não é 5%? O erro padrão é o desvio padrão que você vai usar aqui na questão. Se ele pediu 95%, significa que eu preciso de 2 para cada lado. Se o erro padrão é 5%, e para alcançar 95% de confiança, eu preciso de 2 desvios padrão para um lado, 2 para o outro. Você vem aqui, vai ser aproximadamente 2 vezes 5, 10. 10% para um lado, 10% para o outro. Não consegue fazer assim? Usa a fórmula, vai tranquilo, ó. Margem. O que é a nossa margem de erro? A margem de erro é basicamente você multiplicar o valor do erro padrão pelo número de desvios padrão necessário. Você vem aqui, a fórmula é essa. Margem de erro é igual letra Z, que multiplica o valor do erro padrão. Aproximadamente, para que nós consigamos 95%, aproximadamente 2. O que eu falei foi assim, ó, meio de cabeça. 2 vezes 5%, 10%. O autor vai colocar assim, 1,96 vezes 5%.
Aí o valor da margem de erro vai ser igual. O que vai dar isso aqui? 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 9, 45, mais 3, 48, vai 4. E aí vai dar 9. 9,8%. Essa é a nossa margem de erro, 9,8%. Interpretando a margem de erro. Veja o que acontece com essa leitura que está aqui. Você coloca um segmento, beleza? Nossa, tá ruim meu segmento, né? Mais embaixo aqui é mais difícil fazer. Coloca o segmento, coloca o valor da proporção da amostra. Na amostra deu 80%. Aí você coloca lá, 80%. Nós usamos 95%, a letra Z, nós colocamos aproximadamente 2, significa dizer que eu vou colocar a margem de erro aqui, mais 9,8 menos 9,8. Nós chegaremos, então, no seguinte, 80 mais 9,8, 89,8. 80 menos 9,8, 81,2. Significa dizer que o intervalo de 71, né? O intervalo de 71,2 até, aliás, 71, não sei que eu estou bugando aqui, né? É 70,2. O intervalo de 70,2 até 89,8, ele é um intervalo de 95% de confiança para a proporção populacional. Se você, no lugar de 1,96, tivesse colocado 2, daria 70 cravado e 90 cravado. Você vê que deu uma diferencinha de 0,2 para mais e para menos. É a diferença que vai dar mesmo. É uma diferença bem pouca. Por isso que eu digo, né? Se colocar a letra 95%, se colocar no lugar do Z, se colocar 2, a conta fica redonda. E aí basta você lembrar que na alternativa vai ser uma coisa próxima, bem próxima na verdade. Você viu que nesse caso ficou bem próximo mesmo. Como que você escreve esse intervalo? Você escreve ele da seguinte maneira. Você vai escrever assim. Primeira possibilidade. De 70,2% até 89,8%. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade que nós temos é o cara colocar assim, ó, 80% mais ou menos 9,8%. São as maneiras do autor representar a sua resposta. Porque, afinal, na alternativa não vai ter o intervalo desenhado. Ou vai ser a primeira, ou vai ser a segunda, certo? Com isso, com essa explicação, eu encerro esse bloco ao longo do qual nós falamos sobre intervalos de confiança para a proporção. E aí eu resolvi aqui 2 exemplos importantes. Paramos por aqui, foi um grande prazer. Valeu!